Salve galera, começando o Resenha dos Crias. Hoje receberemos aqui Eduardo Alves, diretor de futebol do Juventus da Moca. O tradicional Juventus da Moca, quem não gosta do Juventus, né? O segundo, o terceiro time de todo mundo aqui da capital. Aproveitando também para agradecer, antes da gente começar o bate-bola aqui com o nosso convidado, agradecer o nosso novo patrocinador, Conecta Foot, aqui conosco. Você que busca ser um atleta de alto rendimento, que tal ter um aplicativo na palma da sua mão, conectando você com o mundo do futebol. Outros empresários, agentes esportivos, empresas de marketing, nutrólogos, que vão ajudar você a alavancar a sua carreira esportiva. O QR Code está aqui na tela, você que está interessado, bora lá fazer o pré-cadastro, que em breve mais novidades chegando por aí. Fala, Diegão, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Juventus, muitos atletas saíram de lá. Quantos passaram por aqui que começaram a carreira no Juventus? Sempre começou falando Juventus da Moca. Então agora vai ter uma honra de conhecer um pouco mais da história do Juventus, né? Mas vamos falar das redes sociais. Sigam as nossas redes sociais, estão aqui embaixo, @zambotesports, @cast dos Crias. Vão nas nossas contas do YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Porrada no peito do like, voadora no peito do like. Que hoje vai ser só sucesso, né, Ricardo? Boa noite. Opa, boa noite. Isso aí, pessoal. Mais uma resenha. Eduardo Alves. Eu conheço como Edu. Boa noite aí. Obrigado pela presença. Vamos que vamos, gente. Papo bom hoje, hein? Eduardo, bem-vindo. Obrigado. Agradeço imensamente pelo convite. Obrigado, cara. Satisfação enorme. Ricardo, conheço há muito tempo. Diego. Thiago. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acompanho vocês nas redes sociais e vejo muita gente participando, jogadores de nome, ontem um treinador, não é? Muito bacana isso. Estou à disposição, vamos bater um papo gostoso, falar um pouco do Juventus, falar um pouco do futebol, um pouco da minha carreira, de advogado, ex-agente, enfim, estou aqui para colaborar com vocês. Legal, é bacana porque a gente tem um público bem diverso também na nossa plataforma, e por isso a gente traz jogadores, traz boleiro, tem piada, tem papo sério, vem treinador, vem diretor de futebol. Os caras da mesa são perna de pau, não são boleiro, tem de tudo aqui, até tem de tudo. Tem frustrados. Ninguém jogou? Eu não sou nem frustrado, eu sou perna de pau, porque eu já morri ali. O Ricardo nasceu com duas pernas esquerdas, cara, coitado. E não é perna esquerda, tem dois pés esquerdos, ele nasceu com dois pés esquerdos. Eu joguei com o Ricardo, realmente o Ricardo, eu acho que não é o forte dele. Não tem, né, cara? Praticar futebol não é a melhor atividade. Eu sempre achei ele um bom ponta. Na ponta do banco. E lá ele vai muito bem. Pode ser. Bancada. Tem um amigo meu que fala assim que tem jogador que nasceu com pecinha que não é compatível. Uma pecinha do Playmobil e outra de Lego. Então não é compatível. É o caso do Ricardo? Meu caso. Edu bate uma bola, hein, gente? Assim. Tentei jogar futebol também. Como todo brasileiro, apaixonado pelo esporte, também tentei jogar futebol. Vamos começar por aí, conta um pouquinho da sua história, como nasceu a paixão pelo futebol, um pouco do seu histórico. Começou jogando 12 anos, meu pai jogava na Várzea, no bairro do Jaraguá, Jardim São João, me levava para os campos de futebol e comecei jogando com 12 anos. Fiz uma avaliação no Nacional, fui aprovado e comecei a rodar os times profissionais de Série A3, Série A2, passei pelo Leão de Mogi, Rio Branco de Americana, São Caetano, os times menores. E aí, como todo brasileiro de origem humilde, pobre, tive que largar o futebol para ir trabalhar, a verdade é essa. Eu nem sei se eu teria condições de ser um grande jogador, porque eu parei antes da hora. Né? Mas enfim, você... 18. Com 18 anos, fiz uma taça São Paulo União de Mogi, 2000, ano 2000, e parei ali. Você viu que o negócio... não tinha condições, estava difícil, tinha que trabalhar. E aí larguei o futebol, enfim, larguei, digamos assim, profissionalmente falando, deixei de praticar o esporte pensando numa profissão, praticando de maneira amadora. Fui bolsista na faculdade por conta do futebol. Legal. O colega me convidou para ir para a Unip, fazer um teste, fui, passei, ganhei a bolsa e hoje sou advogado. Graças ao futebol. Graças ao futebol. E aí você advogou durante muitos anos, continua advogando? Continuo advogando. Sempre no ramo do futebol ou como em outras áreas? Advogo no direito do trabalho e no direito esportivo. Sou pós-graduado em direito esportivo.
atuo nas duas áreas. Na verdade é meu ganha-pão ainda, o direito, né? Embora esteja no Juventus já há quase um ano, trabalhei em diversos clubes, ainda meu ganha-pão é a advocacia. Eu acho que para muitos do esporte, talvez não seja a principal renda, a principal receita. Eu acho que isso também acaba atrapalhando muitos garotos de 20, 22, 23 anos, ingressando no esporte, enfrenta essa dificuldade da questão financeira. E aí acaba deixando o esporte por conta disso. Muitos desistem, né? Muitos. É um número, acho que alarmante, de meninos que acabam deixando o futebol. E como você vê isso? Porque assim, você vê também porque o calendário é curto para muitos clubes também, e aí muitos acabam tendo, sei lá, o calendário no primeiro semestre e depois tem que procurar alguma coisa para se sustentar. Diego, eu acho que isso é um dos principais fatores, o calendário. Por exemplo, um garoto de 23 anos hoje em São Paulo, ele tem a popularmente conhecida como Bezinha, que hoje se tornou a 5ª divisão do futebol paulista, só que ela começa ali em meados de abril. E o campeonato de 3 meses. Esse garoto inicia-se ali em janeiro desempregado, fevereiro vai se empregar em março, e ali final de junho ele já está desempregado novamente, se o clube não classificar. Muito curto, né? Muito curto, paga-se em média um salário, tem clube que não paga, então é muito complicado. Então o garoto acaba desistindo. Ou hoje estamos perdendo esses atletas que de repente podia ser um grande jogador, não. Para o mercado da várzea em São Paulo. Pessoal, a gente teve pessoas aqui que jogam várzea, que assim, a várzea está realmente mais estruturada que muita categoria aí, levando jogador, né? E talvez tenha a competição ainda o ano inteiro, né? Ainda exato. Mais do que isso, a gente conhece mais de uma competição. Joga 3 jogos num final de semana e ganha 800 mil reais por partida. É uma realidade. E ainda disputa a final, às vezes, num estádio. Não precisa Juventus. A Copa Martins Neto, os jogos finais estão sendo realizados no Juventus. As finais serão no Juventus também. Dará continuidade. A Pioneer foi no Allianz? No Allianz. A Taça das Favelas agora no Canindé. No Canindé foi confirmado o Canindé como a final. Né? Então, tem acontecido isso na realidade hoje. Alguns atletas acabarem migrando para a várzea. Estamos perdendo alguns jogadores que de repente poderiam se tornar grandes atletas para o futebol da várzea. Uma questão de necessidade, no meu ponto de vista. Dificuldade de se enquadrar, de repente maturação ainda não atingiu o ápice da sua maturação, seja como atleta, seja como ser humano, e aí acaba desistindo da carreira. Nós tivemos com o Thiago Gentil e ele mencionou exatamente o mesmo problema do calendário. Né? Existem hoje, atualmente, discussões com a Federação Paulista para tentar encontrar soluções, que é um problema crônico no futebol paulista, né? Pelo menos, não sei os outros estados, mas o futebol paulista é um problema crônico. Na minha visão, o futebol paulista tinha que acontecer de uma maneira diferente, até porque o maior estado da nação, maior que muitos países da Europa, que fomenta o futebol muito mais que a gente. A verdade é essa. O futebol acho que precisa ser mais fomentado. A verdade é essa. Pelo tamanho do nosso estado, pelo tamanho do nosso país, o futebol está perdendo espaço. Hoje é difícil você ver um garotinho de 7, 8 anos com uma bola debaixo do braço. Eu acho que a maioria aqui tem a idade próxima à minha, né? Sim. Eu estou com 42 anos. Nessa eu tenho época... muito menos, eu tenho 23. Me engana que eu gosto. Quer mentir pra mentiroso? Não dá. Inclusive dá até pra jogar bezinha, se deixar. Joga bezinha não entra nem na exceção, né? Mas tem razão, né? Tipo, acho que o Santos vai chegar, né? Que na nossa época o brinquedo era uma bola. Era uma bola. Até eu, que era perna de pau, tinha uma bola debaixo do braço. O principal brinquedo de um garotinho era a bola. E a rua, né? E a rua? A rua. Acho que a rua não existe mais. Acabou. O futebol de rua acabou praticamente. Então isso acho que vai muito de encontro aí do que está acontecendo com o nosso futebol, né? Perdemos um pouco a essência. Mas tem essa discussão hoje na Federação Paulista, a Juventus, esses clubes hoje conseguem ter essa entrada com a Federação Paulista? Não tem essa abertura de discutir calendário maior. Talvez essa atitude da federação de abrir mais uma divisão vai melhorar um pouco mais, vai ter mais atletas no mercado, mais treinadores, mais profissionais como eu, abrindo uma divisão a mais,
A1, 16 clubes, A2, 16, A3, 16, A4, 16. Aumentou. Mais a quinta divisão, a Bzinha, que eu não gosto de chamar de Bzinha, prefiro chamar de Sub-23, eu acho que Bzinha, eles valorizam muito a competição. Então aumentou um pouco mais. Então, talvez a federação está buscando aí alternativas. E são quantos clubes? Quantos clubes são na A1, A2, A3. Na quinta divisão, se nós pegarmos como parâmetro a Bzinha deste ano, teve acho que 36, salvo engano, ou 40, acho que foram 36, mais ou menos isso. 36 equipes. E aí grupos e depois vai grupos, pro mata-mata. No final vai pro mata-mata. Mas no final você tá, talvez ter mais equipes agora jogando uma Bzinha, mas não é um calendário estendido ainda pro ano, né? Não. Se você tá numa A4, por exemplo, não classificou, terminou a A4, se você não tem uma... Você não tem calendário pro resto do ano, basicamente. A federação agora abriu a Copa Paulista para os clubes da A4. Acho que também já é um avanço. Perfeito. Mas eu ainda acho precisa de mais. Thiago, acaba-se a competição em março, ali dia 10, dia 15 de março, e a Copa Paulista começa em julho. A maioria dos clubes não tem receita. Como que você faz? Você rescinde, depois você contrata novamente. Então esse processo é um processo doloroso para os clubes. É sempre remontando. E nessa você perde talento, Você perde perde jogadores. E o cara não necessariamente vai renovar com você na próxima, né? Exatamente. Tá todo mundo brigando de novo em 3 meses para pegar. E o ruim, talvez a federação poderia ter um incentivo maior. Primeiro semestre, os clubes têm cota. O Juventus, como clube formador da federação, em torno de 900, 950 mil. Então você consegue largar para disputar a Série A2. Já no segundo semestre, você não tem apoio nenhum da federação nesse sentido. Então, os clubes menores têm dificuldade. Muitos não jogam a Copa Paulista por conta disso. Você não tem receita, não tem patrocínio, também não tem incentivo de televisão, nada. O patrocinador não vai expor a sua marca, não tem retorno, não tem visibilidade. Então você perde muito com isso. E aí dificulta mais ainda. E aí você vai contratar jogadores em tese de um nível inferior, salário menor. Entendi. Né? E esses jogadores às vezes têm um potencial maior, você acaba perdendo para a várzea. Jogadores acompanhando, não vou citar nomes porque são de ética, tem jogador já com pré-contrato assinado em clubes profissionais, jogando a Copa Martins Neto. Acho que muitas das vezes por uma necessidade. Pai de família, paga aluguel, o cara precisa sobreviver. Precisa, né? Não tem como, né? O cara precisa sobreviver. É pra... E claro, nada de nomes, né? Mas para o pessoal ter uma noção, porque todo mundo quando fala do futebol tem o glamour, né? Todo mundo olha o Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e acha que o futebol, a realidade é essa, né? Mas um jogador que joga uma A2, um jogador que joga uma Bzinha, hoje qual a média de salário desses atletas? Boa pergunta. A2. Vai variar. Difícil falar em teto. Às vezes eu converso com alguns empresários. Qual é o teto do Juventus? Não tem teto, porque vai depender muito do perfil do atleta, né? Do que a gente tem ali para gastar. Coloca a Série A2 de 3 a 15 mil reais. 15 mil reais os atletas de um nível melhor acabam ganhando 10, 12, 15 mil. Se for falar a média da A2, coloca aí de 6 mil, 7 mil reais. Essa é a média da Série A2. Já uma A4, por exemplo, vai começar ali com um salário mínimo, podendo chegar a alguns clubes que investiram um pouco mais. O Scal, acredito que tem uma estrutura melhor, diferente da maioria dos clubes da divisão. Deve ter uma média ali de 2,5, 3 mil reais. Para um menino que está começando a carreira 22, 23 anos, é um salário razoável, não é ruim não. Eu não vejo que qualquer profissional, por exemplo, um estudante de direito, está ingressando na área, vai ganhar mais ou menos isso. Né? Então o que o mercado salário de entrada ali, então. Salário de entrada, enfim. Mas a maioria vai pagar um salário mínimo nessa divisão. Na 4, a 4.500 reais, 1.800 reais. Já no Sub-23, na quinta divisão, acredito que a maioria é um salário mínimo. Maioria. Legal. Explica um pouquinho a função do diretor de futebol, porque nos últimos anos
ficando um cargo que foi ficando mais em evidência, acho que pouquíssimas pessoas entendem, né? Então você tem um cara super famoso, que gasta 500 milhões de reais por ano para montar uma equipe, aí ele acerta 5 porque ele contratou 30, o cara é super famoso, né? Do outro lado, você tem outros que falam, o meu diretor de futebol não faz nada, ele fica assistindo partida de tênis durante um clássico, então tem vários perfis, mas qual é a função do diretor? Acho que é legal pra galera entender. Hoje é uma função bem ampla. Tem clubes que tem uma divisão, como o Palmeiras, por exemplo, tem o CEO, uma atividade um pouco mais ampla de gestão completa do clube. Aí vem o Anderson, uma função de executivo, mais direcionada à contratação, negociação, demissão, enfim, mais direcionado ao atleta propriamente dito. E tem no Palmeiras, no caso do Palmeiras, o Cícero, que é o gerente de futebol, mais uma parte organizacional, administrativa, né? Abaixo dele vem o supervisor, enfim. O diretor hoje, dependendo do clube, eu, por exemplo, no Juventus, eu sou diretor de futebol, vem o Marcel, o gerente de futebol, o Paulo, o coordenador. Essa é basicamente a estrutura administrativa do Juventus. Marcel, por exemplo, gerente de futebol, ligado mais à parte administrativa. O Paulo mais à parte de performance, que é o coordenador, acompanha toda a performance do clube. E eu, acima dos dois, um cargo mais direcionado à contratação dos profissionais. Tanto comissão técnica, jogadores, negociação de valores. E também na transição dos jogadores de base para o profissional. E alguns jogadores do profissional não serão utilizados agora na Série A2, estamos negociando com outros clubes, prestando esses meninos para performar em outras divisões. É basicamente isso. Você organiza o clube como um todo, toda a parte estrutural, desde da rouparia até o departamento médico, né? Os profissionais, o acompanhamento do departamento, de como está funcionando, tentando melhorar o departamento, organizar o departamento, até a relação com a comissão técnica, de como está performando os atletas, o dia a dia, as necessidades do dia a dia, enfim. Clube menor você acaba trabalhando, fazendo um pouco de tudo, né? Ela vai hoje, muito além do que simplesmente o campo, né? Uma gestão completa do... Muito além. Por exemplo, hoje, a discussão, tivemos uma reunião no clube hoje, foi a parte estrutural pré-temporada, em especial campo, local de trabalho. Estamos em busca de campos para treinamento. Haja vista a região da Moca, essa é uma região ruim hoje para a gente, em termos de campo. A maioria dos campos hoje são de grama sintética. E para a gente é ruim. Até porque a competição, eu acho que na A2, talvez Oeste, se jogar lá em Santa Bárbara, não, Santana de Parnaíba. Ou dizem que a Arena Barueri pode mudar o gramado. Vai ser o único clube da divisão, só se estiver equivocado, que tenha campo de grama sintética. Os demais, grama natural. Então a gente precisa treinar em campo de grama natural. Então hoje a nossa maior dificuldade é essa. Então a gente discute tudo, né? Não tem folga. Hoje o profissional, ele treina na Moca, mas na Javari. Na Javari mesmo. Na Javari. No mesmo campo de jogo. No mesmo campo de jogo. Não é benéfico, né? Você acaba... O tempo, chuva vai arrebentando. Vai danificando o seu local de trabalho. Não é um campo para treino, né? Não é um campo para treino, mas infelizmente hoje é o que a gente tem, né? Nós estamos buscando um sem treinamento para sair na pré-temporada e fazer pelo menos 20 dias fora. Eu queria dar uma voltada aqui, um pouco na história do Edu. A gente estava falando, a gente pulou aqui pro Juventus, eu quero falar um pouco mais de Juventus. Mas aí, decidiu ser jogador, se formou em Direito, pelo futebol. Em que momento você virou essa chavinha para sair das 4 linhas pro lado de cá, agenciamento, por onde você passou? Conta um pouco aí para nós. Teve 2 atletas que jogaram comigo na base. Um deles é o Glauco, zagueiro, jogou Bragantino, Palmeiras, ABC, irmão do Osman, do Botafogo, de Ribeirão. E o outro é o Márcio Senna, irmão do Marcos Senna. Os dois jogaram bola comigo na infância, amigos de infância. E aí uma certa vez o Glauco tomou conhecimento que eu tinha me formado em Direito, me convidou para ser patrono dele em uma ação.
E aí eu advoguei para ele falou, pô, tô sem empresário, não quer tomar conta da minha carreira, você leva jeito, meu amigo, confio em você, e comecei. Foi o Glauco, foi o Márcio Senna, aí fui indicando outro atleta, quando eu vi, eu já estava no meio, advogando e agenciando, enfim, assessorando esses meninos. E aí é uma relação assim que particularmente eu acho muito difícil, a relação com o atleta, família, tudo mais. Porque parece muitas das vezes que o empresário, o agente, o intermediário, não fez muito pelo atleta. Né? Porque é muito difícil, não é fácil. Às vezes não depende de vocês, como hoje vocês também tem uma empresa de assessoria esportiva, vai fugir da mão de vocês. Sim. Você vai indicar um atleta aqui, outro ali, e o nome não vai entrar. Ontem, inclusive, falando com um atleta que trabalhou comigo há muito tempo, a Ale Egeia, foi um atleta que eu bati na porta de 10 clubes, mais ou menos. E todo mundo falou não. O Ale foi virar, de fato, com 27 anos no Cuiabá. E ele até falou, pô, Edu, você acreditou em mim, porque se não tivesse acreditado, nem eu mais nem eu tava. Não tava acreditando mais, né? E você foi persistente. Então acho essa relação muito difícil. E aí surgiu uma oportunidade, através de um senhor, o seu França, ele era um olheiro ali da região de Pirituba, levou o Marcos Assunção, Marcos Senna para o Rio Branco de Americana e diversos jogadores. Ele me convidou para ajudá-lo na Matonense, em 2009. Aí eu comecei ali. Fui lá, ajudei, fiz a função de gerente e de lá para cá não saí mais da função. Eu cheguei a oscilar a função de gestor, gerente com empresário, que não é bom, não foi bom para mim, foi ruim. Mas de lá para cá sempre mantendo a função de gestor. Foi quando eu entrei de fato assim na carreira, né? Através de um convite do seu França. E clubes, você passou por outros clubes fora do estado? Passei. São Paulo, conta um pouquinho a sua experiência. Passei pelo Bangu, tive uma experiência no Bangu, 2 oportunidades. Levamos o Bangu para o Vietnã, disputar um torneio chamado BTV Cup. O presidente, um advogado como eu, fez o convite para que eu ajudasse ele. Acabei trabalhando 2 vezes no Bangu. Santa Cruz de Recife, fomos para Dubai, fizemos jogos amistosos em Dubai, muito importante para o Santa Cruz, a exposição da marca, foi de grande valia, porque era um clube que há muito tempo não fazia uma viagem internacional, acabou ganhando uma repercussão muito grande na mídia. Foi uma loucura que eu fiz, foi em meio à pandemia, recebi ligação de diversas pessoas da imprensa de Recife, você tá maluco, sai para Dubai, pandemia... Pô, às vezes não vou entrar lá, vai ter problema, enfim, conseguimos, deu certo. E a época foi a única equipe, foi no mês de janeiro, a atravessar um continente em meio à pandemia. Né? Foi o Santa Cruz de Recife. Foi uma experiência que eu tive no Santa Cruz. Vasco da Gama, 2017 para 2018. Recebi um convite do Nilson, à época coordenador da base do Vasco. Trabalhou 10 anos na seleção brasileira. Eles iam montar a equipe sub-23. E acabei ajudando na montagem da equipe. Aí levamos também o Vasco para o Vietnã, jogar o mesmo torneio BTV Cup. Tem até um atleta, o Diogo Oliveira, que hoje está no Curitiba, esteve com a gente lá. O Joseph, que está no Operário, do Paraná, que teve acesso agora para a Série B, esteve com a gente. Tinha bons atletas na época. E aí, Taubaté, foi minha 5ª passagem pelo Taubaté ano passado. Flamengo de Guarulhos aqui em São Paulo, 2021. Jaguariúna em 2017. E agora Juventus. Desde outubro do ano passado, no Juventus. No Pará você trabalhou com alguém lá, não? No Pará eu fui advogado do Paysandu, na gestão do Luiz Omar. Uma pessoa muito querida, Carlos Pulpo, conhecido como Carioca. Na época ele era o gerente de futebol, me convidou para que eu fizesse a parte jurídica do Paysandu, e aí ajudei lá o Luiz Omar na gestão do acesso, inclusive, da Série C para a Série B do Paysandu, mas eu fiz a parte de advogado, só a parte jurídica mesmo, contratos, enfim, toda a relação contratual tinha a minha atuação. E hoje na Rua Javari? Hoje na Rua Javari. Comendo canole. Muito canole. Canole é famoso lá, né, pô? Muito famoso. Canole. Olha, eu digo que
costumo dizer que o Canoli é mais famoso que o futebol. A Faz fila parte é do imensa. evento. Faz parte do evento. A fila é imensa. Eu até sugeri, né? Porque eu quero que a torcida assista o jogo, né? Até sugeri, eu falei, pô, fala pra ele trazer pronto já na caixinha, o pessoal compra Já lá. compra direto na 4, arquibancada. 6, hoje já deixa prontinha as caixinhas, não, ele quer pôr lá na hora e tal, né? Aí vira uma fila imensa e o pessoal fica do início até o final do jogo, na fila. Tem gente que se pergunta, quanto tempo você ficou na fila? Ah, fiquei 40 minutos. Perdeu o jogo. É famosíssimo, né? Famosíssimo. No dia que você terminar com a fila, eu vou reclamar. Falo, pô, Eduardo acabou com a fila do Canoli. Vão reclamar. O brasileiro gosta de fila, né? Eu gosto, brasileiro gosta. Falo, pô, Eduardo, a tradição do Juventus é a fila do Canoli. Aí eu falei assim, aí fala, fica quieto, vai uma confusão, deixa o Ele Canoli. derruba você, o cara Deixa o derruba Canoli. técnico, É, derruba quem derruba. quiser lá, pô. Falei, melhor ficar na minha, né? Tá certo, tá Deixa eu certo. manter aqui no Juventus. É uma coisa que eu gostaria de fazer, cara. Eu nunca fiz. Eu assisti jogo lá de base, há muitos anos atrás. Já está convidado aí pra Série A2 É um ano que evento vem. legal, quero realmente ir lá assistir jogo. Já escutei várias pessoas falando que é um evento muito legal pra ir, Já cara. estive, também mas não comi entrevista. o Canoli. Não. De repente, entrevistar também um atleta do Juventus, porque Legal, não? claro. que não? Todo com prazer, certeza, mano. né? Todo prazer, tá convidado. Treinador 2. aí pra... Jorginho. Treinador trazer pra cá. Jorginho. Pra gente Vamos aproveitar. fazer. Vamos lá, vamos fazer essa A ponte. gente pode fazer, inclusive, até a gravação lá. Melhor ainda. Lá no Diretamente. Javari, no clima Lá, legal. Javari, Nós no clima, fizemos um no externo, estádio. foi muito legal. Acho que vale a pena. Vamos marcar de fazer lá diretamente Excelente na Rua ideia. Javari lá. Isso é fantástico. Isso é Excelente bom. Como é que tá hoje o Juventus? Estamos no processo de formação da equipe para a disputa da Série A2 de 2024. É um ano de muita responsabilidade, um ano de centenário. A Juventus é um clube que todo mundo gosta, Sim. todo mundo conhece. Você fala com o empresário, seja de São Paulo, seja do Rio, qualquer estado da nação, conhece o Juventus, conhece bem o Juventus. Inclusive, já sabe que é o centenário, sabe da responsabilidade, da tradição, do peso da camisa que tem o Juventus. Então a responsabilidade é muito grande. Contratamos até agora 13 atletas, mantivemos 7 do elenco na Copa Paulista, e ainda a margem ainda para 6, 8 atletas ainda para contratação. Eu não posso divulgar os nomes, uma questão de contratual, acho que em breve faremos isso. Mas o Juventus vem forte para 2024. Pode ter certeza disso. O Juventus vai brigar pelo acesso. Não é conversa de um torcedor apaixonado, não. É de um profissional do futebol. O Juventus, tenho certeza, e não é soberba. Sim. O Juventus vem forte. O acesso a gente não sabe se vem, mas que o Juventus vai brigar forte pelo acesso. Vai Os ser. adversários que se Pô, tô cuidem. vendo um programa aí com esse elenco aí formado. Com esse elenco a gente pode fazer uma chamada lá diretamente com eles lá. Ó, São os Ontem- bastidores, né? É, Os eu bastidores. Jorginho, nosso treinador, né? E ontem, olhando as redes sociais, apareceu a Barcelusa, a própria Portuguesa, publicou o acesso da Portuguesa de 2012, né? 2012 a Barcelusa, e o Jorginho era o treinador. Eu falei pra ele, olha aí, ó, né? Verdade. Vamos fazer história agora no Verdade, Juventus. agora, verdade. Fez na Portuguesa, vamos fazer no Juventus. O Juventus merece isso, né? O Juventus está muito tempo fora da elite do futebol paulista. Eu acho que chegou a hora. E é, Não, e vai é ser. interessante, assim, né? Porque todos os ex-jogadores que a gente conversa, ou passou pelo Nacional, ou passou pelo Juventus. É impressionante, assim, a escola que era antes, para muitos desses atletas que se tornaram grandes nomes, e você vê o quanto que esses clubes pararam, né? Seja o Juventus, seja o Nacional, ficou muito tempo fora de evidência, e hoje eu tô mais presente também lá no Nacional, eu vejo que eles também estão com uma mente diferente, eles estão renovando o quadro, tem pessoas novas, estão mudando o campo, estão modernizando mais o campo agora lá, eles estão com uma outra visão, e você também está trazendo aqui a parte do Juventus, e que bom que esses clubes possam ressurgir de novo, né, pro cenário, porque é uma coisa que, é o que você falou, todo mundo talvez é o segundo, terceiro clube aí de todos os brasileiros, né? Diego, o Juventus como Nacional é um clube... São clubes que revelavam muitos atletas. Esses atletas alimentavam as grandes equipes. Acho que hoje está faltando um pouco disso no esporte, no futebol em especial. Essas equipes menores, elas não estão alimentando como alimentava
antigamente. Você falou, aqui quando eu cheguei, vocês falaram do Alex, zagueiro, né? Uhum. O Alex jogou no Juventus. Na Juventus, né? Jogou no Juventus. Começou no Juventus, né? Então, um exemplo do Alex, o Luizão, zagueiro, na mesma época, o Alex eu acho que é nascido em 82, 83, o Luizão em 81, saiu dali. O Thiago Mota... Nenê, zagueiro que passou aqui, começou no Juventus. O Wellington Paulista... O Wellington Paulista é da Moca. Da Moca mesmo, ali, raiz ali, né? Inclusive, conversei com ele, tentei trazê-lo para o Juventus agora, mas o Wellington falou que vai encerrar a carreira. O último clube dele agora é o América. Não vai encerrar no Juventus. Pô, seria maravilhoso. Seria legal, né, cara? Seria legal. Conseguiu acesso no centenário. No centenário. O Wellington Paulista, cara. Centenário do clube, bora! Seria fantástico encerrar onde começou, com acesso para hashtag Volta o Wellington Paulista. Vamos lançar essa campanha aí, meu. Se o Wellington vem pro Juventus, é um negócio estrondoso. Ele é goleador, né? Ele tem faro de que sempre teve, faro de gol, bom posicionamento. Cara de caráter, carreira limpa. Infelizmente, ele falou que tá decidido. Mas quem sabe, né? Quem sabe, né? Ainda temos 2 meses ainda Eu já tomei tantas decisões que eu mudei de ideia, né? Rafinha convencido a mudar, né? O Rafinha ganhou a Copa do Brasil e falou que se aposentava, já mudou, já renovou, quem sabe? Tem muitos aí, tomara que o Wellington seja mais um, né? Vai. O Juventus é um clube que muitos atletas saíram dali, né? O Anderson Lima, que hoje é o coordenador da base, sim, ele chegou na seleção de base através do Juventus, foi convocado para a seleção jogando no Juventus. Eles estão tentando resgatar isso e estão num caminho bacana. Sabe que é difícil. O Juventus fez excelente campanha no Sub-17, no Sub-15, chegando nas fases finais. O Sub-15 ficou entre os 10, 17 também, o 20 ficou entre os 16. Acho que isso é importante para o Juventus, né? Exato. Então, aos poucos, também não é um processo fácil de reformulação, de reestruturação, chegar com grandes equipes, né? E hoje, o futebol, a federação facilitou a inclusão de mais equipes de base junto à federação, a filiação, né, de base. Então tem muitas equipes. E eu acho que pegando esse gancho das afiliações, né? Porque hoje você vê muito clube hoje que são afiliados, mas já bem estruturado, uns já conseguindo até clube formador, que é o caso do Esfera. Você vai ter o ano que vem o Cosmopolitano, que vem forte por um bom investimento de trás de tudo isso, né? Eu vi o CT deles bem estruturado. Exato. E como que... Eu acho que aí é como vocês conseguem, teoricamente, porque vocês têm a camisa, Juventus é aquele... o time de camisa, tradição, mas que no final muitos atletas acabam trocando ou deixando de jogar no Juventus porque vai oferecer uma estrutura melhor. E como que vocês hoje vão ter que trabalhar para tentar se manter, né? Porque a gente sabe que a base também é o alicerce para uma futura venda, uma transação para um clube maior, né? Tem para mim, se o Juventus, como qualquer clube mais tradicional, se não se estruturar, vai perder espaço para esses clubes que estão chegando agora. Vai perder. Só a tradição, eu não acredito que vá conseguir filiar o atleta, manter a fidelidade dele ao clube. Hoje você precisa da estrutura. Tem que se profissionalizar. O Juventus está nesse caminho. Tanto é que você citou agora a formação. O Juventus tinha o certificado de formação, perdeu uma questão estrutural, enfim. Financeira é difícil, porque os requisitos são, na minha opinião, injusto para os clubes menores. Eu acho que tem que ter um critério diferenciado. Juventus precisa preencher o mesmo requisito do Palmeiras, do Flamengo. Eu não concordo, particularmente eu não concordo. Desigual, mais né? Caro. Desigual. O Juventus está nesse processo, está para concluir já está praticamente finalizando o processo de formação novamente. Então já é um passo frente a esses novos clubes que estão surgindo, né? Estrutura. Precisa melhorar, tanto é que já tem um projeto para troca do gramado sintético da sede social, até para conseguir dar uma condição melhor de trabalho para a base, porque a base hoje treina 100% lá. 100% lá.
Então, assim, é um processo que vai demorar, mas eu tenho certeza que o Juventus está no caminho certo. Existe uma estrutura de alojamentos? Não. Hoje não tem. Hoje o Juventus não tem tem estrutura física, ainda não tem estrutura financeira. Tá. A física tem. O alojamento do profissional é muito bom, é uma concentração, quarto duplo, ar-condicionado, TV a cabo, Wi-Fi, guarda-roupa, excelente. Lá no clube hoje. Lá na Javari. E na própria Javari tem o alojamento da base. Durante o Campeonato Paulista Sub-20, salvo engano, 5 garotos alojados. Mas o problema é uma questão estrutural mesmo, de financeira, de manter muitos garotos alojados. Hoje o Juventus não tinha, está criando essa condição para trazer mais atletas. Basicamente a equipe é formada por atletas da região. Basicamente isso. E ao longo do tempo, o que você acredita que foi acontecendo? Foi problema de gestão? Foi falta de investimento? Eu acho que é um conjunto. Tá. Cheguei no clube há um ano, acredito que um pouco de gestão, mudança política, falta de incentivo, de vontade. Às vezes o presidente que lá estava não tinha tanto interesse pelo futebol. O Juventus é um clube gigantesco, tem praticamente todas as modalidades de esporte. É difícil de administrar, muito difícil. Então talvez seja um pouquinho de tudo, né? Financeiro, falta de apoio de patrocinadores, incentivo privado, público. Acho que é um conjunto de fatores. E ali na Moca, o que pesa, eu costumo dizer, principalmente para a contratação de atletas profissionais, que via de regra o atleta profissional ele tem ali a sua namorada, sua noiva, sua esposa, já tem um filho, e ele não quer ficar na concentração do clube, embora seja muito boa. Ele quer alugar um apartamento. E a dificuldade é enorme pela região. Mais caro, o custo de vida é mais alto. O custo de vida é caro na Moca. Caro. Então, de repente, clubes do interior conseguem alugar uma casa, apartamentos, com valores menores, né? Então você consegue, digamos assim, estruturar e gastar menos. O Juventus é difícil, porque ali a região é muito cara, né? Mas o Juventus está no caminho certo, tem espaço físico para isso, tenho certeza que no futuro breve vai estar numa condição melhor. Uma coisa legal, agora que eu lembrei, o Índio, quando passou por aqui, o Índio, ex-lateral do Santos, Palmeiras, ele começou no Nacional. E aí, queria ter a sua opinião sobre a questão da Lei Pelé, se tem alguma relação com uma certa caída dos clubes, no sentido porque o Índio, que ele comentou pouco, não era do Nacional, o Santos tentou comprar, o Palmeiras tentou comprar e o Nacional batia o pé e falou, não, o jogador é meu, não vendo, e acabou. E mantinha ele jogou 2 ou 3 Copas, jogou o Campeonato Paulista, então os clubes de tradição mais inferiores conseguiam manter os jogadores, né? Hoje você perde jogador muito fácil, né? Qual a sua visão? Eu entendo que a Lei Pelé, ela, no modo geral, ela foi benéfica. A lei do passe restringia muito o atleta, acabava o contrato, mas continuava vinculado ao clube. E aí eu volto à questão do certificado de formação da CBF. Tá. Se os clubes menores têm a formação, o certificado de formação, você consegue, de certa maneira, se resguardar. Ora, surgiu uma oportunidade de ir para um outro clube, um garoto de base, indeniza. Tem lá o critério, o gasto, a projeção de quanto você gastou, tem que indenizar. Mas como os clubes menores, com essa série de requisitos, que acaba sendo custoso para conseguir o certificado de formação. Então, para mim, tinha que mudar, até para você conseguir equalizar. Ainda que a compensação financeira fosse menor. Então, acho que a lei precisa ter essa alteração nesse sentido. Não é? Você conseguir atingir esses clubes menores. Porque, infelizmente, hoje o menino de base não profissional, ele tem um contrato não profissional de 2 anos. Com o Juventus, por exemplo. Só que o Juventus ainda não tem a formação. Ele pretende se desvincular do Juventus. Ele vai lá, se ele for menor de idade, com o seu pai, com o seu representante legal na federação, pede a liberação. Paga a taxa. Paga a taxa, está liberado. Está liberado. E o clube Juventus não tem o que fazer. Agora, o garoto com contrato de formação, a situação muda. Não é? Por quê? Está saindo daqui para ir para onde? Está indo para algum lugar. Simplesmente não está saindo para parar de jogar futebol. Né? Então você consegue se resguardar um pouco mais. Ou talvez ter alguns critérios, né? Por exemplo, o que é clube formador, teoricamente, que já tem toda a estrutura, consegue atingir
entra nas regras dos critérios de salário, mas todo o custo que tem para envolver aquele atleta, o que talvez não tenha ainda o selo de formador, mas que seja limitado ali um valor, né, onde você possa ensinar e seja estipulado, isso aqui é X, não tem como fazer um cálculo porque ele não é formador, mas aqui é um valor mínimo, né, que o clube precisa ser ressarcido para tirar aquele atleta. Hoje não há nenhum mecanismo que resguarde esses clubes que não têm um certificado de formação. Hoje é um acordo de cavalheiro, se o clube que estiver levando quiser, se ele não quiser, ele leva. Caso contrário, e aí se deparam com os empresários, assim, aproveitadores, que acabam não pensando no clube que ficou com o atleta ali 1, 2 anos, trabalhou o jogador, acaba tirando e levando para outro lugar. Pensa apenas na parte financeira. A curto prazo, né? A curto prazo. Relação... E esquece a relação que foi formada ali, né? Aquele apoio que aquele clube colaborou. Lá na frente pode ser indenizado através do mecanismo de solidariedade da FIFA, da própria formação, mas é uma situação pode acontecer como pode não acontecer, mas de maneira imediata acabar não sendo indenizado, né? Isso é ruim. É uma falha aí no mecanismo que tem que ser corrigido. Senão os clubes pequenos, vai chegar uma hora que vão acabar. Vão acabar. Porque gasta, não tem retorno. Claro. Né? Talvez tá aí a grande... Até revela jogadores, mas não acaba não. Porque sai, cada campeonato ali, certeza que o Juventus sai. Mandou atleta para algum lugar. E entre outros, né? União Barbarense, assim vai indo. Eu não recordo o nome do atleta. Eu não vou chutar, senão eu posso errar. Saiu um jogador do Juventus recentemente para o Atlético Mineiro. Mas foi o mesmo processo. Ele pediu, se desvinculou do Juventus, categoria sub-15, e foi para o Atlético Mineiro. O Juventus ficou, infelizmente, de mãos atadas. Aí a questão, um clube de uma política correta, clube organizado, o Atlético foi ceder um percentual para o Juventus, mas por mera liberalidade. Né? Legalmente falando, fair play. Não tinha obrigação, mas cedeu. É o que a gente tem visto, por isso que eu mencionei o acordo de cavalheiros, né? O que a gente tem visto, mas muitas vezes porque já existe uma relação, né? O próprio clube que você mencionou, o Atlético Mineiro, sabe que tem relação com outros clubes formadores de São Paulo, já está acostumado a buscar jogadores até lá. E pensando no médio e longo prazo, é muito melhor você ceder um percentual do que roubar um jogador e nunca mais ter acesso lá. Né? Então, importante que isso aconteça, mas seria muito melhor se fossem as regras claras, né, bem formalizadas. Com certeza. Inclusive para os advogados. Com certeza. Os advogados acabam entrando na brecha, né? O diretor e o advogado. Ele tá com 2 chapéus a Deu brecha, o advogado... Ele concordou, eu ia falar, veja bem. Mas é uma realidade, né? Claro, uma realidade. Então, assim, eu acho que essa falha precisa ser corrigida pro bem do futebol, né? Claro. Pro bem do futebol. E como nós falamos alguns minutos atrás, os pequenos abastecem os grandes. Os grandes precisam dos pequenos. Né? Sim, a matéria-prima tá saindo. Eu acho que eu acho que também tem que ter as duas partes também, né? A partir do momento que o pequeno também ele tem o selo de formador, quando vem um clube grande, eu acho que tem que ter uma boa negociação ali no final do dia, porque no final o clube pequeno, não vou liberar, eu quero que você me paga XPTO, o máximo que for, e muitas vezes ele perde o atleta porque lá na frente aquele atleta lá, cara, ele precisa, o clube pequeno sabe que ele precisa negociar, mas ele acaba não negociando, acaba fechando as portas, e o que mais a gente escuta também hoje. Às vezes acaba atrapalhando o atleta. O que a gente escuta hoje no dia a dia é assim, putz, esse jogador aqui eu tenho interesse, mas é impossível negociar com aquele clube. E aí vai ficando tem muito atleta que no final vai ficando refém, vai ficando preso e tá rendido lá dentro, porque aquele atleta precisa progredir, e aquele clube precisa liberar, né? Às vezes não é esquecido no clube também, assim, o egoísmo do clube acaba matando o jogador. Eu acho que aí entra a forma de gestão, né? Profissionalizar cada vez mais as gestões dos clubes. Eu acho que para que no final saiba entender que tal critério, o clube pequeno precisa do dinheiro, mas também se ficar com uma parte lá na frente, futura venda e XPTO, acho que você tem um retorno, daqui a pouco começa a vir um retorno, né? Eu não sei se vocês estão enfrentando isso, mas é uma coisa que eu tenho observado. Hoje esses clubes recém-constituídos, digamos assim,
a maioria deles foram formados por empresários. Sim. E aí, qual é o interesse? O interesse do clube, do empresário, do atleta? Acho que está acontecendo muito isso. Sim. Os conflitos de interesse. Não é? Ora empresário, ora clube. Eu vou fazer a minha vontade como diretor do clube, melhor dizendo, como diretor do clube, ou de um empresário. Não é? Então isso acho que está acontecendo bastante. Muitas das vezes também o clube o cessionário que está recebendo o atleta, às vezes não faz negócio por conta daquele agente, daquele empresário, enfim, né? Acho que isso tem que ser bem estudado. Está gerando muito conflito nesse sentido. Exato. A gente escuta falar, esse clube aqui não faz negócio com fulano de tal. Concordo, e na prática, falando, na prática mesmo. Assina com o jogador que está num clube tal, agora o jogador é mandado embora. E acontece muito. Futebol é um mundo que sempre teve muita vaidade, né? Mas acho que volta na falta de profissionalismo, porque é falta de visão. Sim. Porque se o cara não tem problema, desde que ele trabalhe direito, né? O clube, ele tem, no final, ele tem ali o direito por aquele atleta. E o agente é muito claro pelas regras da FIFA onde está a remuneração dele. Quando ele tenta fazer os dois, eu quero ganhar de uma ponta, eu quero ganhar do outro, eu não deixo que nenhum empresário entre no meu clube, na minha visão, é pensar extremamente pequeno e egoísta, porque nenhum empresário, a não ser os grandões, vai conseguir abastecer um clube em todas as categorias com 25 atletas. E que seja competitivo para poder, não é? Então é uma falta de visão de negócio, inclusive, né? E é um conflito que existe. Ele está aí, é uma realidade, a gente enfrenta no dia a dia. Você falou uma coisa, Thiago. Teve um clube, conversando com o empresário, falei, olha, você não coloca, se não dá aqui, por que você não coloca ali? Lá ele não contrata jogador de empresário. Tem que estar ali para assinar com ele. Acho absurdo isso. Acho absurdo. Acaba restringindo, acaba deixando de construir uma relação. Exatamente. E às vezes o atleta Thiago pode render mais que o Diego. E às vezes é melhor você dividir. Você vai ganhar muito mais. Claro. Exatamente. Às vezes tem 100% de nada, é melhor ter 10% de 1 milhão, de 10 milhões, enfim. Né? É uma das coisas que a gente mais conversa sobre isso. Mas no futebol ainda, talvez pela vaidade, pelo ego, essas relações, elas são bem restritas. Em outros segmentos é normal, na advocacia, por exemplo, ter parceria Sim. absolutamente normal. Eu não faço direito penal, eu faço parceria com quem faz. Direito de família, eu faço parceria com quem faz. E vamos ganhar junto, e vai tocando. Enfim, no futebol isso é difícil. Muitas das vezes, você vai fazer... Eu já escutei muita família, enfim. Você faz parceria com um empresário grande, ele vai tomando conta da situação, incorpora, daqui a pouco aquele atleta ele larga você e já está com o grande. O grande ele tem muito mais para oferecer no começo, né? Claro. E você acaba perdendo o atleta. A verdade é essa. Conheço, não vou citar nomes, mas a pessoa que eu ainda alertei como advogado, falei, você vai fazer parceria com essa pessoa, você vai perder. Mas conheço desde os 10 anos, eu ajudo. Vai perder. E perdeu. Hoje esse jogador é um jogador de um grande clube de Série A do brasileiro, ele sequer atende essa pessoa. Sequer atende. E cuidou da carreira do menino durante 10, 12 anos. Desde os 10 até os 22 para 23 anos, ele tocando, ajudando. Na hora que o negócio... Na hora que ganhou dinheiro, falei para ele não fazer, ele quis fazer parceria com esse grande empresário, porque o jogador falou, mas aí eu vou para fora, esse cara é o cara e tal, fez parceria e perdeu o jogador. Um pouco também da questão do caráter, né? Isso que eu ia te falar. Foi fair play ali, né? Existe o caráter, né? Enfim, vou voltar lá e vou reconhecer quem esteve comigo lá, né? Mas não reconheceu, infelizmente não reconheceu. A maioria, as histórias dizem que a maioria não reconhece, né? Alguns reconhecem, mas a maioria realmente abandona lá E essas parcerias que são feitas, por exemplo, entre clubes, no final do dia, se um negócio acontece, entre clubes a comunicação tende a ser mais funcional, funciona o negócio. Os clubes que eu participei, sim. Ano passado eu estava no Taubaté,
2 garotos oriundos da base, Pelógio e Sapata, 2 meninos 03. Jogaram a Taça São Paulo e foram muito bem. Eles não tinham contrato profissional, fiz o contrato profissional dos 2, incorporamos no elenco profissional. Na época até tive uma discussão com o Martelotti, treinador à época, em relação aos garotos, oportunidade, é um momento e tal. Ele acabou dando, né, oportunidade. Surgiu Botafogo na vida desses 2 meninos. E o Taubaté acabou fazendo negócio com o Botafogo. Não estou mais lá, mas ouvi falar que o Botafogo exerceu a compra do percentual em relação à aquisição, né, do percentual em relação ao Sapata. O Pelógio ainda não. O Sapata, inclusive, foi convocado, não nessa última, mas na anterior, pelo Ramon, na seleção pré-olímpica. A relação foi bem transparente entre empresário, clube, cedente, cessionário, contrato limpo. Foi uma boa negociação para o Taubaté. Para mim foi excelente, né? E os garotos, o Botafogo foi muito correto, porque os meninos não tinham jogado a Taça São Paulo sem contrato profissional e já surgiu um interesse ali. O Botafogo esperou profissionalizar, deixou profissionalizar. O Taubaté não tinha, pelo menos ano passado, não sei se agora está no processo de formação, não tinha também. Então o garoto poderia ser, um empresário foi fiel ao clube, que os meninos oriundos da base ali há 3, 4 anos. Como deveria ser, né? Como deveria acontecer. Eu esqueci o nome do empresário, é irmão do Luiz Gustavo, da seleção brasileira. O empresário do Sapata. Esqueci o nome dele. Vai ficar bravo comigo. Vamos buscar, não tem problema. Irmão do Luiz Gustavo. Irmão do Luiz Gustavo. Vamos confirmar. Luiz Foi Gustavo, muito ético. jogou na seleção. Jogou na seleção. Tá com de voltar pro São Paulo. O volante, jogou na Alemanha, tava na Turquia agora, eu acho, né? Ele tava no mundo árabe. Ele tava no time do Cristiano Ronaldo. Quando veio. Mas passou pela Turquia, né? Depois da Alemanha. Quando veio a Nata, veio a Nata pro time do Cristiano Ronaldo, ele não tava jogando, o contrato agora tá se encerrando. E aí se cogita vir pro São Paulo ano que vem. Legal, bom jogador. O irmão dele foi muito ético, manteve a relação com o Taubaté. Enfim, o que foi acordado foi cumprido. Achei muito legal a postura do Botafogo em relação a isso, porque o Botafogo... Que é como tem que ser, né, cara? Perfeito. Senão você acaba quebrando mais do que já estão quebrados os clubes. Né? Exato. Aí por isso não tem campeonato daqui a pouco. E mantém a relação, né? Mantém a relação ali. Você vai quebrando os clubes, né, cara? Você pega um Taubaté, dá um balão num clube desse que já... A gente acabou de falar, não tem receita, não tem isso. O cara tem chance de ganhar alguma coisa, a gente toma um balão desse aí o cara não vai aguentando. O clube não vai aguentando. Não aguenta. Assim, os clubes menores dependem disso, né? De transações aí, oriundas dos meninos da base. Qualquer valor que entra, 200, 300, meio milhão, faz diferença na receita desses clubes. Com certeza, né? Com certeza. Tem clube que tem clube que não tá conseguindo nem manter o profissional. Então eles só trabalham com a base, esperando um dia virar alguma coisa para poder retomar as atividades do profissional. Que nem o profissional eles já conseguem ter mais. Infelizmente é o que está acontecendo. Estamos buscando, mas vamos encontrar. Peraí que nós vamos encontrar. O nome dele tá na ponta da língua, eu não lembro. Vamos lá, tá carregando aqui, vamos ver. Tá lento. Mas ele foi super ético, enfim. Tirar o chapéu, assim, a atitude dele. Falar, não, ficar tranquilo, enquanto não profissionalizar, não vamos fazer negócio, tem controle do atleta, já conversei com a família, não vai entrar nessa empolgação, vamos fazer a coisa correta. E fez a coisa correta. Foi emprestado, e contrato de 2 anos de empréstimo, projeção salarial e tudo mais. O Botafogo exerceu a exclusividade na aquisição do direito econômico. A informação que eu tenho que pagou o Taubaté. Foi muito legal isso. Foi muito bom. Falando um pouco sobre a profissionalização e formação, né, dos gestores executivos, é impressionante nos últimos, 12, 18 meses a quantidade de cursos profissionalizantes que têm surgido. A CBF sempre teve lá, a CBF Academy, mas você vê uma GV hoje, diversas outras instituições formando. Você sente uma evolução? Você vê que está chegando mais gente preparada no mercado hoje do que era no passado? Sim. Muito. Tanto é, quando começou a profissionalização, eu um pouco reticente, fazer curso pra quê? Besteira, fazer curso, já tem a prática, trabalho com futebol, estou 25 anos no futebol. Já sei pra quê, vou lá fazer o curso. Fiz a inscrição na CBF,
Academy, primeiramente de gestor. Comecei o curso, eu falei, tô completamente enganado. Curso cheio de conteúdo, importantíssimo, amplo, todas as áreas do esporte, marketing, finanças, enfim, você aprende um pouco de tudo. Depois eu fiz o curso executivo também na CBF Academy. Achei interessante, de suma importância, muitas pessoas surgindo no futebol, tem ainda aquela restrição, não é do futebol, é bancário. Goleiro, o futebol está deixando de ser somente de ex-boleiros para ser realmente um ambiente de gestores, de nada contra os boleiros, tá? Tem pessoas extremamente qualificadas, técnicos, dirigentes e assim. Mas estão vindo pessoas que não têm a essência do futebol, têm a essência de gestão. E tá vindo você, enfim, formação em direito, por mais que tenha jogado, mas não é um ex-jogador que está assumindo um cargo de... Perfeito. Quantos diretores no Juventus foram ex-jogadores lá? Vários, eu acredito, né? Hoje no Juventus, atualmente? Ou passaram por lá. Atualmente só o Anderson Lima. Mas passaram muitos, com certeza, no passado. Passaram alguns, com certeza. E agora está começando a virar uma gestão mesmo. O que eu acho? Eu acho que a somatória é o casamento perfeito. Precisa ter gente que foi da bola. Precisa ter gente que foi da bola. Esse cara que foi da bola precisa estudar também, achar que... fui jogador, não preciso. Precisa sim, é importante estudar, se profissionalizar. O cara que não foi da bola, conhecer um pouco mais a bola, né? Estudar um pouco mais de futebol, assistir mais jogos, entender um pouco mais, acompanhar treino. Particularmente eu assisto todos os treinos. Meu coordenador fala, porque eu preciso ver treino, preciso aprender também, né? Com certeza. Como que eu vou e olhar no dia a dia, cobrar um atleta, um treinador, se o trabalho é um trabalho voltado à atividade de alta performance, você está extraindo algo a mais do atleta, individualmente falando, da performance individual, enfim, importante. Porque também você está envolvido na contratação do jogador, né? Também, diretamente. Que você tem a indicação, com certeza, da sua equipe, mas você tem que aquela última análise ali, né? Inicialmente, hoje, a análise passa por mim, inicialmente. Eu já filtro, até vejo... técnica, a primeira análise ali? Perfil, inicialmente sim. É o perfil técnico que o treinador gosta, vou passar para ele. A gente acaba ganhando tempo, né? Eu faço a captação junto com o analista de desempenho, falo, preciso de um volante assim, assim, assado, ele passa para mim e fala, tá dentro do perfil, aí eu passo para a comissão, avaliar. Passo para o treinador, auxiliar, coordenador, preparador físico, para ver se ele conhece o atleta, sabe se vai extrair algo a mais, se aquele atleta, potencialmente falando, na parte física, vai render alguma coisa, se ele tem alguma informação, pelo biotipo do atleta, se pode extrair pela idade, enfim. Então faz uma análise um pouco mais completa. A gente fala muito aqui do fator extracampo. Família, estrutura, o quanto isso hoje influencia numa contratação, ainda se aposta no talento, porque todo mundo vem aqui e fala muito disso. Cara, o jogador e o atleta, tem muita gente que quer ser jogador, mas não quer ser atleta, é um conjunto dos dois, a vida extracampo é tão importante quanto dentro do campo, redes sociais, exposição. Como é que você, como dirigente, vê isso hoje, entende numa contratação, até conduz os seus atletas que estão lá hoje? Ricardo, importantíssimo hoje você conhecer o extracampo do atleta. Não só o extracampo quando você fala de noitada, enfim, se ele tem uma vida noturna, ativa, um pouco mais... Se ele pega um pouco mais de sereno. Você gosta um pouco mais de sereno, você gosta de dormir tarde. O povo gosta gostar do sereno e gosta do boleiro, hein, João? Gosta de um gelo a mais. O povo gosta do sereno, hein, eu, particularmente, não me preocupo se o atleta consome bebida alcoólica, né? Obviamente que eu avalio o contexto geral. O atleta, por exemplo, Moca, região da Moca, o atleta vai morar na Moca, ele tem opção a rodo, não é? Fala sério. Do que ele quiser fazer. Eu moro longe, frequento a Moca, imagina que mora na Moca. O cara mora na Moca, vai pra Tatuapé, vai pra Barra Funda, vai pra Zona Norte, vai pra onde ele quiser. Tem muitas opções. Então, eu procuro avaliar o perfil dele
como atleta inicialmente, que às vezes o cara gosta um pouco da noite, mas ele é um cara que treina um pouco a mais. Ele é um cara, como costuma dizer no futebol, um cavalo treinando, não é? Vocês falaram de alguns jogadores que passaram por aqui, muitos bebiam além da conta. Mas o cara jogava também, né? É que hoje precisam ser um pouco mais atleta, precisa. Mas a questão social, cultural do atleta, eu acho que isso é muito importante. Tem aquele cara que gosta de beber, mas ele bebe no momento oportuno, no dia de folga. Eu acho que não tem problema nenhum. O dia que vence. O dia que vence. Eu acho que aí tem que beber mesmo, né? Controlar a questão da alimentação, do sono. Os caras falam muito do Romário, né? Falavam, né? O Romário é um cara que, até onde eu sei, não consumia bebida alcoólica. Ele fala muito bem, né, cara? Ele consumia outras coisas, mas a Consumia bebida outras alcoólica. Ele chegava a zero. Chegava zerado. A frase dele, ele falou, cara, meus problemas eram horário, mulher. Ele falou, tem duas coisas que eu nunca fiz. Foi beber, enfim, eu nunca fiz. O resto, ele falou, você foi beber e dá. O resto, ele falou, eu fazia de tudo. Ele falou, aqui não. Então, assim, voltando à sua pergunta, essa questão é importante do extracampo, mas eu acho que o contexto familiar, social, cultural do atleta pesa muito. O atleta que não teve um desenvolvimento ali na sua adolescência, ele vai ter dificuldade maior de entender, né, o processo. Exato. O que é benéfico para ele, o que não é. Ele entende, o cara que tem um nível melhor cultural, ele entende melhor. Ele acaba, pelo menos, num período A estrutura familiar, vocês avaliam bastante isso? Ajuda bastante, avalio bastante isso. Tanto é que a maioria dos jogadores hoje contratado, pelo menos, tem filhos, né? Tá casado. Casado, a maioria tá vindo com a esposa, com os filhos. Acho que isso ajuda bastante. Não é uma regra, obviamente, né? Contratei jogadores solteiros também. Mas acho que isso ajuda bastante, dependendo do momento. Principalmente na região da Moca ali, permite uma vida noturna um pouco além da conta. São Paulo está na capital, então isso é importante, mas o fator social, cultural, acho que isso influencia bastante no processo, no modo geral. E essa questão da famosa exposição na rede social? Esse é um tema que sempre... Olha... Vocês falam, pô, a gente não controla, mas orienta... Porque a exposição, enfim, a gente sabe que quando perde vai apanhar se estiver muito exposto, da mesma forma que quando ganha quer explodir. Vislumbrar, né? É uma situação assim, não é fácil de lidar com isso. É difícil, até porque o cara, às vezes, no momento de folga, ele pode fazer o que ele bem entender. Então é difícil até por uma questão legal. Que tipo de exposição? Está expondo o clube? Ele está se expondo? Enfim. É difícil avaliar isso. Tivemos um problema recente com o Verón, né? O Palmeiras acabou ali logo depois daquela exposição negociando o Verón. Não sei se está ligado à exposição, mas gerou sim um certo desgaste. Atrelaram a não performance do atleta, a vida noturna dele. Isso é muito difícil. Como controlar? O que a gente fala no Juventus? Você não pode publicar camisa de outro clube, seja ele qual for. Você está no Juventus hoje. Você está no Juventus, vai publicar a camisa do Corinthians, por exemplo. O Palmeiras está interessado em você, meu filho. Né? Será que o Palmeiras vai levar? Daqui a pouco vem a foto. Já quantas vezes já aconteceu isso, né? Né? Já teve então, muitas que não vingou a contratação. Não vingou por conta disso. A gente passa esse tipo de orientação hoje, né? Tomar cuidado com a exposição, o que você vai postar, quando postar, vai postar no churrasco no dia de folga. Não precisa postar com uma garrafa de uísque. Ainda embora, de repente, tá tomando uísque, não posta com a garrafa. Deixa eu fazer isso quando tá ganhando 150 mil. Já. Exatamente, aí o peso é outro. Aí é outro 500, né? Queria ter um atleta do Santos. Enquanto não tem atleta de 150 mil no Juventus. Quando ele for diretor de um clube também difícil, ele vai falar, pô, agora não, agora vai ganhar 500. Aí muda, ver. Teve um atleta do Santos, que eu não me recordo o nome, que até acabou... sendo um momento engraçado numa entrevista dele, fala, foto de você na noite e tal, não sei o que. Falou, não, era de dia. Foi o Diogo? Não, acho que foi. Eu lembro, o Diogo que era da Portuguesa. Não sei se talvez eu estou comentando aqui. Mas foi recentemente. Esse foi recente. Foi recente? Foi recente.
Eu não lembro o nome do atleta. Aí Danizar falou, pô, mas... Não era de noite, era de Não, dia. de dia, não, ele falou, não sai à noite, eu saí de dia. Eu estava bebendo, então assim, talvez a falta de orientação, não é a questão do dia ou da noite, é sim o momento, o que você está fazendo. É só a questão da orientação, porque a rede social, ela é uma terra sem lei, né? Uma terra sem lei. E para pegar o psicológico ali do atleta ali na rede social é rápido, né? Porque o cara vai postar, quando tomar uma materialidade no jogo, os caras vão aceitar ele na rede social, né? Que a gente orienta, não divulgar imagens com a camisa de outro clube ou comentando sobre outro clube, seja ele qual for, manter esse sigilo do clube do seu coração, não publicar algo relacionado à bebida alcoólica, evitar ao máximo, tá no casamento, foi no casamento de um amigo, parece alguém um copo de cerveja, alguma coisa, é inevitável, né? Óbvio, mas não na noite, na mesa do bar, né? Tomar cuidado com isso. Tocando um sambinha. Tocando um sambinha, né? Tomar cuidado com isso. Vendo o jogo, dando risada. Mas assim, restringir o camarada de utilizar as redes sociais, às vezes ele é o ganha-pão dele, ele tá ali com patrocínio, divulgando alguma coisa. Né? Precisa é necessário. hoje, né? Vai no restaurante, divulga de imagem hoje, precisa ter. Tem que tomar cuidado, mas é difícil. O controle é difícil. Como monitorar? É difícil, né? E no final, toca nesse tema é muito delicado. Né? E pegando o caso, um atleta que deve estar no Juventus, quem tá perdendo, na verdade, é o atleta só, né? Porque o Juventus vai vir outro cara que vai repor. Outra coisa que a gente pede também para evitar comentários, né? Aí o torcedor vai entrar lá e falar, seu pi, seu não sei o quê. Não discute, não fala nada. Enfim, o cara vai desabafar, vai falar o que ele pensa. Não entrar em discussão. Você tocou a torcida do Juventus é uma torcida ativa que protesta, que cobra? Totalmente ativa, mas um protesto, digamos, posso dizer profissional. Eu recebo mensagens no meu Instagram, teve torcedores que eu não sei conseguir o meu WhatsApp. Não sei como conseguir. Então fomos nós, galera. Mandaram mensagem. Às vezes cobrando. Às vezes só pergunta se tem o telefone do Eduardo lá, aparece. Alguém passou. Alguém passou. Aí os caras te mandam mensagem. Manda mensagem, ligaram pra mim um dia no vestiário. Falei, o que é isso? Ligando do Instagram. Né? Caramba. Aí o treinador atende. Falei, não vou atender, tá maluco? Você tá louco? O cara tá gravando, a gente fala alguma coisa, enfim. Mas sempre educados, um ou outro passa do limite. Essa relação é muito boa com a torcida. Um clube super tradicional, principalmente na Moca lá, né? Ele vem trazendo torcedores novos? Como é que vem essa mais pessoal? Vem. O Juventus, você vai na Rua Javari, você vê um público com mais idade e você vê a molecadinha de 16, 17, 18 anos torcendo e vibrando com o Juventus. Esses meninos que me chamam nas redes sociais são garotos. São meninos mesmo, 18, você percebe pela foto, 18, 19, 20 anos. Garotos. Né? Ficam perguntando, quem você vai trazer, não sei o que lá. Manda fulano embora. Faz isso, faz aquilo. Tem coisa a molecada que liga direto no seu Instagram também. Molecada, 18, 19 anos. Você me lembrou a história. Eu tenho uma filha que tem a continha dela do Instagram e a continha monitorada, porque ela é nova, né? Um dia eu olhei o Instagram dela e falei, Giovana, que esse monte de ligação aqui, cara? Eu tava ligando pra ver se você entendia. Ligou pra Anitta, ligou pro Neymar, só ligando pra todo mundo. Ludmilla, todo mundo que ela viu, ela saiu ligando. Eu falei, alguém te atendeu? Ela falou, não. Então talvez tinha algum adolescente lá. Eu vou ligar hoje pro diretor de futebol do Juventus, ele vai me atender. Tentou a Ludmilla, tentou um MC, falou, agora é o Eduardo. Eles na verdade, lá no campo, propriamente dito assim, eles não incomodam. Não. Nunca nenhum torcedor me abordou. São bem educados. Aí vem aquela questão cultural, social, talvez morar, residir na Moca, ter uma estrutura um pouco melhor de alguns bairros da cidade de São Paulo. Isso não quer dizer muita coisa, mas talvez seja isso. É uma torcida comportada.
posso dizer assim, educada. Cobrança existe, é claro, tem que ter cobrança, senão não é futebol, né? Tem a cobrança, mas a cobrança natural, sem muita exposição assim, mais gravosa, né? São mais educados na cobrança. Está quase caminhando para o final, passa rápido o tempo, mas fala um pouquinho sobre sua carreira, né, o que você visualiza para o futuro. Você falou sobre os planos de 2024, Juventus de volta à Série A1, mas você como pessoa, né, como você projeta a sua carreira para os próximos anos? Como eu falei, sou formado em gestão e executivo de futebol pela CBF Academy, pós-graduado em Direito Desportivo. O que eu almejo para minha carreira hoje é continuar na gestão. Obviamente, Juventus é um clube de visibilidade gigantesca. Da mesma maneira que eu posso contribuir para o Juventus hoje, com o meu conhecimento profissional, o Juventus está colaborando muito com a visibilidade, me expondo, me colocando no cenário nacional. Projeto, obviamente, o acesso, por conseguinte, uma projeção maior, seja a manutenção numa Série A1 no Juventus, seja a projeção para uma outra equipe, todo mundo almeja isso, os atletas, treinadores, e comigo não é diferente, né? Espero no futuro breve figurar uma grande equipe do futebol brasileiro, e obviamente não vou esquecer o Juventus, que é o meu trampolim, não é? Então eu almejo isso, futuro breve, alcançar aí uma equipe de Série B, Série A do brasileiro, enfim. Não tenho pressa, eu sei que eu preciso plantar no Juventus, ter resultado. Futebol hoje é resultado, né? Principalmente no Brasil, não tem resultado, você é um mau profissional. No Brasil você avalia pelos resultados, infelizmente, não é pela gestão. Então eu vejo isso, fazer um trabalho de excelência no Juventus, colocar o Juventus num patamar melhor e alçar voos mais altos. Show de bola. Ficamos devendo o nome, Jardel Dias. Jardel Dias. Jardel. Obrigado, Alexa, Google. Jardel Dias. Já fazemos a propaganda dos dois, já para não ter conflito. Vou pedir para você autografar nossa bola, por favor. Que prazer. Todos os participantes que aqui bacana. Nossa bola. Que privilégio, um lugar ali. Nosso troféu. Aí, ó, o neném aí, ó. Que tá isso, bem aqui do lado, né? O Nenê, tá o Juninho, tá o Giovanni, Souzinha, tá todo mundo por aí. Pô, show de bola, hein? Vai ter o Edu. Onde que eu posso aqui? Sugere aqui, Ricardo. Você escolhe um que tá em branco aqui, ó. Até que tá branco tiver, ali onde tiver. Pode. Vamos aqui. Eduardo Juventus, ou o Eduardo. A gente vai fazer uma votação em Dia breve. que hoje? 9 de novembro. Exatamente. 9 do 11, 23. Vou colocar aqui, ó. Juve, boa. E o Edu trouxe uma camisa pra nós aqui. Trouxe uma camisa, um presente pra vocês. Por favor, nosso presidente, aqui. Tadeu. Que legal. Pedi pra autografar Não aqui. pôde vir. Se você quiser autografar, que a gente vai provavelmente... Que isso, pô. Por favor, autografar. É o meu primeiro. Primeiro? De muitos. Aqui nós somos aqui, uma empresa de visão, entendeu? É Nós isso, estamos antevendo o acesso à Série A1, então é muito mais fácil conseguir o seu autógrafo esse ano do que o ano que vem. Imagina, nada, a gente vai voltar a fazer uma nova... Já coloca a data de 2024 também, que já fica após. Vou colocar a data aqui para ficar registrado. Boa. Tá bom? Ótimo. A galera gosta, vamos mostrar aqui, ó. Camisa bonita, hein? Essa é a camisa de passeio. Linda, maravilhosa a camiseta. Tradicional. Legal. Fantástico. Fico devendo mais duas, prometo Show. trazer uma para cada um. Opa, obrigado. Aqui com uma capa, parceria recente, acabamos doando bastante material. A capa ficou de fornecer agora no início da pré-temporada mais material pra gente. Fica marcado o encontro lá na estreia da Rua Javari, na 2, lá pra gente assistir na Moca, comer um canole. Se der pra quebrar aquela fila de 40 minutos lá, vamos conversar. Não, gente. Porque eu quero ver o jogo, eu quero comer canole, eu quero ver o jogo. E fica aqui o compromisso de Com fazer o gol do Wellington,
Paulista. Paulista lá. Já pensou? Nossa, Amém. Se o Wellington Paulista voltar, nós vamos fazer um programa com ele. Meu Deus. Vamos fazer com o elenco todo aí. Vamos Fica tentar bom, marcar começa com o lá. Wellington Paulista, que lançar a campanha. Eu Hashtag sugiro fazer Wellington antes Paulista pra, do de Juventus. repente, convencê-lo de De ir, terminar claro. a carreira na Juventus. Vamos. Edu, obrigado, cara. Eu agradeço. Abraço. Um Eu prazer. Eu já tenho tanta promessa aqui, se ele vir, eu deixo meu cabelo igual ao do Wellington Obrigado, Paulista. Você deixa o cabelo branco. Muito bom, valeu. Primeiro tem que ser branco. Primeiro branco, pô.